Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que vocês estejam bem. Não importa a hora do dia, espero que vocês estejam bem concentrados para a nossa aula de hoje, né? Então nós vamos falar, pessoal, esse é um capítulo muito longo, um tema muito longo, que trata de três realidades diferentes: Estados Unidos, Japão e União Europeia, que juntos representam aí a grande fatia dos países desenvolvidos no planeta, certo? São três grandes potências que nós iremos, a partir de agora, minuciosamente conhecer e estudar, tá certo? Então essa aula é recomendada para o terceiro ano do ensino médio. Então aqui você vê de cara o que eu quis dizer quando esses três elementos, Estados Unidos, Japão e União Europeia, representam quando nós falamos de riqueza mundial, tá? Então vejam, os Estados Unidos estão bem gordos nesse mapa. Esse mapinha, pessoal, é chamado de anamorfose. Eu gosto desse tipo de mapa porque ele vai distorcer a realidade dos países, dos continentes, para representar algum fenômeno, algum tema que a gente esteja discutindo, tá? Então vejam aí que os Estados Unidos são os mais gordinhos, e nesse sentido, ser gordinho significa ter mais riqueza, tá certo? Aí no meio você também vê uma mancha bem volumosa, que são os países aí que representam a União Europeia, com exceção, é claro, do Reino Unido, do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, certo? Foi o Brexit. Então, o Reino Unido não faz mais parte deste bloco econômico que nós conhecemos como União Europeia, mas até pouco tempo atrás ele fazia, e mesmo assim não deixa de ter importância nesse contexto. Tá? Então você vê aí países como França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha, representando também uma grande fração dessa riqueza da União Europeia. Claro que você tem outros países, mas a contribuição é bem menor, né? Os principais polos da economia da União Europeia, à exceção aqui do Reino Unido, são esses: França, Alemanha, Itália e Espanha, né? Vamos focar nesses aí. E do outro lado do mundo você vai entender que a China vai estar aí bem volumosa também, mas vamos entender depois em outras aulas que a China não é um país desenvolvido por vários fatores. Ela é um país emergente, com certeza é uma potência econômica, mas não é um país desenvolvido. Ele se classifica como emergente por fatores que a gente vai tratar mais na frente. E olha o Japão. O Japão, pessoal, é um país bem pequeno em termos de território. Mas aí, como a anamorfose ela vai distorcer o tamanho dos países para mostrar um fenômeno, vocês vão ver que o Japão está bem grande para o tamanho que ele representa na realidade, né? Então, o Japão também é um país que se destaca nessa proporção da riqueza mundial, tá certo? Que leva em conta aí, no caso, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país ao longo do ano. No caso aqui, no ano de 2016, não está tão desatualizado assim, certo? O produto interno bruto. Passando aqui, vamos ver se o computador me ajuda. Você tem aqui nesse slide o que eu quis colocar como sintomático, que você pode identificar essa influência desses três polos na sua vida. As marcas, né? As marcas são a marca, olha só que coisa engraçada, as marcas são a marca desse domínio de Estados Unidos, União Europeia e Japão no capitalismo mundial. E aí você vê, por exemplo, marcas como a Nike, americanas, certo? Marcas aí como a Volkswagen, alemã, Windows, americana, deixa eu ver outra aqui, pessoal, a Sony, americana, a Honda, japonesa, certo? Deixa eu ver outra aqui, a Kraft também é americana, a General Motors, americana, a Pepsi, também americana, a BMW, alemã, aí no caso já entra a União Europeia, certo? Então você vai ter, através das empresas, a expressão desse domínio
desses três elementos que a gente vai trabalhar, né? União Europeia, Estados Unidos, Japão. Então, essas marcas, elas fragmentam a produção e se instalam em outros países, né? São as chamadas empresas transnacionais. Elas têm uma matriz, que é num país como os Estados Unidos, como o Japão, como a Alemanha, como a França, e elas se espalham ao redor do mundo em filiais, certo? E aí você olha assim, às vezes, nos comerciais de um carro, vamos supor, e tem lá dizendo o primeiro carro produzido no Brasil. Ok, ele é produzido, ele é montado aqui, mas a tecnologia, as ideias, o processo de produção vem todo importado dos países mais ricos e mais desenvolvidos nesse sentido, tá certo? Então é só para a gente ter uma ideia de como a gente pode sentir esse domínio dos países desenvolvidos que estamos estudando. Então eu vou dividir essa aula em alguns momentos específicos, certo? Eu não vou falar dos três elementos porque é muita coisa, fica muito conteúdo para um vídeo só. Ao longo das semanas eu vou destrinchando com vocês, né, Estados Unidos, Europa e Japão. Mas hoje eu vou dar uma ênfase maior para os Estados Unidos, tá certo? Mas de antemão, vamos compreender o que nós queremos dizer quando dizemos que Estados Unidos, União Europeia e Japão são potências, são países que se destacam no seu desenvolvimento e na sua riqueza. São três fatores, é a chamada tríade, né? A produção industrial, aí você tem um grande número de indústrias, e aí vem a questão histórica também, né, pessoal? Os países da Revolução Industrial, os países que saltaram de qualidade na sua produção a partir das inovações lá da Revolução Industrial, que foram aprimorando ao longo dos séculos da história, né? Eles têm essa vantagem em relação a países, por exemplo, emergentes e subdesenvolvidos. Então, é nesses países que estão as indústrias mais avançadas, as mais ricas e as mais conhecidas no mundo. Tá? A intensidade das trocas comerciais, o volume de comércio, de parceiros comerciais, de compradores, né, desses países, de clientes, vamos dizer assim. Então, o Brasil ele compra muitos produtos tecnológicos justamente desses três elementos, desses três grupos de países, né? Estados Unidos, União Europeia e Japão. Então, por exemplo, se você tem um celular da LG, você comprou um produto dos Estados Unidos, certo? Se você tem, por exemplo, aí, não sei, um carro da Volkswagen, também é um produto vindo da União Europeia, é um produto alemão. Então, por aí vai, você vai entender que as relações comerciais que se impõem sempre favorecem os países que nós estamos estudando. Por quê? Porque a produção é muito mais especializada. Então, eles com certeza ganham, têm mais lucros do que países, por exemplo, que fornecem apenas a matéria-prima, apenas a mão de obra barata. Muito pelo contrário, nesses países desenvolvidos, nós temos mão de obras especializadas e produtos tecnológicos, tecnologia de ponta e altamente consumidos ao redor do mundo, certo? E também o terceiro ponto, o controle sobre os mercados financeiros, as bolsas de valores. A principal bolsa de valor é a de Nova York no mundo. E ela está nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, podemos dizer que eles são o centro do capitalismo mundial, por toda a especulação em torno da bolsa que se instala ali também. Então, na União Europeia, você tem bolsas importantes, como a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, a Bolsa de Londres, na Inglaterra. Você tem a Bolsa Japonesa, que também é um parâmetro para a Ásia. E você vai ter essa influência sobre os mercados financeiros, o comércio de ações e a especulação sobre as empresas também. Beleza? Então, hoje é o tema central da nossa aula, né? Eu não vou falar de União Europeia e Japão especificamente hoje, porque, como eu falei, é muito conteúdo, mas eu vou dar uma ênfase mais detalhada nos Estados Unidos. Tá? Então, para quem não conhece, essa aqui é a bandeira dos Estados Unidos, que representa nas suas estrelas os 50 estados do país. Então, vamos seguindo. Os Estados Unidos, né, pessoal, antes de tudo, ele é a principal potência econômica mundial, disparadamente. Né? Ele está ali
em um patamar de produção industrial, de produção econômica muito mais pujante do que a grande maioria dos seus concorrentes. O país que mais tem conseguido chegar perto ali dele é a China. Até antes dessa pandemia, inclusive, havia uma guerra comercial. O que é isso? Não é uma guerra bélica de armas, né? É uma guerra diplomática para conseguir influências comerciais no mundo, tratados, acordos que favorecessem os mercados norte-americanos e chineses, certo? Então aí você vai ver o mapa dos Estados Unidos e a sua expansão ao longo da história. Então os Estados Unidos eles começaram com apenas as 13 colônias, que é essa faixa estreita aqui no litoral do Oceano Atlântico, certo? Então esse foi o começo dos Estados Unidos, fundado sobretudo. É claro que havia povos indígenas, havia nativos aí, mas como país que nós conhecemos hoje, os Estados Unidos foram fundados por imigrantes, por pessoas que saíram de países como a Inglaterra, perseguidos politicamente por suas ideias, por suas expressões religiosas, e vieram povoar os Estados Unidos no sentido de continuar sua vida, certo? Então as 13 colônias são o marco inicial da conquista, da consolidação dos Estados Unidos como país. E aí, por meio de acordos, por meio de guerras, diplomacia, geopolítica e também muito sangue, os Estados Unidos vão conseguindo territórios e vão conseguindo aí crescer como país, né? Lembrar que território não é só o espaço, né, pessoal? Tem toda uma lógica de riqueza, de ocupação, de pujança, que o país vai ter quando ele é um país grande, né? Então, o meu país ele tem que ser sempre o país forte, grande. Antigamente se tinha essa concepção, certo? Por isso que os países eles guerreavam muito e até hoje guerreiam por território. Então vejam, por exemplo, essa área aqui do Texas foi anexada em 1845, pertencia ao México, assim como a Califórnia e o Novo México, certo? Então há uma frase de um ex-presidente do México que diz o seguinte: pobre México, tão longe de Deus e tão próximo aos Estados Unidos. Isso já diz tudo, né, pessoal? Diz que o sentido da colonização dessas regiões favoreceu inteiramente os Estados Unidos, e o México foi, digamos assim, praticamente mutilado pela questão da expansão dos Estados Unidos. Ele perdeu muitos territórios, foi o mais prejudicado nesse avanço territorial dos Estados Unidos. Que, aliás, a gente muitas vezes diz assim, não, os americanos, mas olha só, os americanos somos todos nós, né? Os Estados Unidos, eles são estadunidenses, esse é o correto, esse é o termo mais correto. Você dizer que os Estados Unidos são americanos não é incorreto, mas pense comigo, se a americano se remete a toda a América, por que só chamar os Estados Unidos de americano? Isso é uma influência também da geopolítica dos Estados Unidos, que muito influencia nossa mente através da mídia, dos filmes, da cultura norte-americana, que inevitavelmente a gente consome, né? Ninguém aqui vai ser incoerente de dizer que não consome cultura dos Estados Unidos, é só o que tem, né? Música, cinema, redes sociais. Você está, por exemplo, no Facebook, que é uma rede social dos Estados Unidos, você está no Instagram, você está no WhatsApp, você está em redes sociais, aí você está usando um computador com dispositivos feitos nos Estados Unidos e por aí vai. Ou no celular, dependendo se for o caso, né? Então, quer dizer, ninguém está alheio a isso, ninguém está dizendo que você deve deixar de fazer uso porque é uma coisa do imperialismo dos Estados Unidos, mas que sempre tem essa ideia de que os Estados Unidos são superiores e que é passada essa ideia por sua cultura, isso é inegável, né? Ao longo da história a gente vai ver vários exemplos, até hoje. Então os Estados Unidos eles enfrentaram um terrível conflito, uma guerra civil, onde milhares de pessoas perderam a vida, outras tantas saíram mutiladas e por aí vai, chamada de Guerra de Secessão. Olha só esse termo como ele é novo, né, para muitos de vocês. Secessão, é um nome bem complicado. Significa o que? Secessão é separação. O sinônimo de secessão é separação, certo? Ela ocorreu entre 1861
e 1865, que curiosamente foi um período de guerras também na América do Sul, né? Nessa época da segunda fase do século XIX, nós tivemos, por exemplo, a Guerra do Paraguai aqui na América do Sul. Mas, falando dos Estados Unidos, essa guerra colocou lado a lado, em lados inimigos, rivais, o norte e o sul do país. O norte, que era a União, e o sul, que eram os confederados. Vamos passar aqui o slide. Então vejam aí por esse mapa o que eu quero dizer com estados do norte e estados do sul, né, pessoal? Os estados do norte aí representam a cor amarela, certo? E inicialmente, no caso, né, porque depois foram conseguindo novos estados pelos mesmos meios que eu coloquei para vocês, por diplomacia, por acordos e até por guerras com outros países. E esses estados foram querendo se engajar na questão ou do norte ou do sul, certo? E aí foi uma discussão que houve em torno disso. O norte, os estados do norte, a União, era de mão de obra livre. Veja só, olha só como é diferente um do outro. Mão de obra livre, assalariada, certo? Já fugia um pouco daquilo que o capitalismo mundial naquela época se baseava, né? Então o capitalismo vinha se modernizando e os Estados Unidos, na sua parte norte, tá certo? Eles não adotavam a escravidão, tá? Então eles lutavam pelo fim da escravidão, eram estados abolicionistas. E aí começam a surgir, é lógico, movimentos organizados pela sociedade civil para contestar a escravidão e os seus diversos fatores, né? A segregação, a discriminação racial, o preconceito e por aí vai, certo? Então o norte ele vai ter também minifúndios, ou seja, pequenas propriedades de terra, ao contrário do sul, que era uma área latifundiária. O norte tinha também a policultura, ou seja, o cultivo de mais de uma cultura, certo? Geralmente arrendadas a famílias que tiravam de lá o seu sustento, e necessitava de maiores instrumentos protecionistas contra o mercado externo, né? Porque se você tem, por exemplo, a concorrência mais facilitada, consequentemente muitas empresas pequenas iriam quebrar. Então elas precisavam de legislações que protegessem as suas indústrias. Tudo bem? Já o sul, que são os estados aí representados em roxo, certo? Eles vão ter a mão de obra escrava, os latifúndios, que são grandes extensões de terra, a monocultura, sobretudo a monocultura do algodão, certo? Era favorável, ao contrário do norte, a ampla abertura para o comércio mundial, porque eram grandes produtores, eles não tinham grandes problemas em conseguir outros mercados e expandir o seu domínio comercial, ao contrário da região, no caso dos estados do norte, que tinham essa necessidade de proteção à sua economia contra a concorrência estrangeira. Tudo bem? Então aí vem, pessoal, também uma ideologia. Você sabe que todo processo histórico ele tem por trás dele uma ideologia que o movimenta, certo? No caso dos Estados Unidos não foi diferente. O Destino Manifesto, o que aqui era o Destino Manifesto? Que até hoje a gente pode identificar na política externa dos Estados Unidos. Deus, vamos supor, Deus me deu a iluminação, a inteligência suprema para civilizar os, entre aspas, bárbaros. Quem eram esses bárbaros na história dos Estados Unidos? Os mexicanos, os latinos e os indígenas. A gente também tem que lembrar que os indígenas foram dizimados pela expansão comercial, territorial dos Estados Unidos. Até hoje, na população americana, resta muito pouca
composição étnica indígena, certo? Então, os indígenas, eles praticamente foram exterminados dos Estados Unidos. Assim como aqui também foram muito reduzidos, mas nos Estados Unidos o processo até foi pior, certo? E houve, a partir dessa ideologia, as conquistas territoriais, e a mais significativa delas foi a Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste foi uma tentativa de povoar o território, garantindo a sua ocupação e a sua posse, e também dinamizar a economia, porque surgiam recursos minerais como o ouro. Lá na Califórnia, por exemplo, você teve ciclos minerais ligados a isso. E aí você vai ter também a construção, com a chegada da indústria, né? Você vai ter a construção de linhas ferroviárias que vão interligar o país e vão constituir aí os Estados Unidos como territorialmente integrado. Tá? Então aí vocês têm as datas, percebam que esse processo se dá sobretudo no século XIX, certo? A partir da chegada da Revolução Industrial e dos interesses que se modificaram dos Estados Unidos como nação. Vamos passar aqui. Então, como eu falei, houve o extermínio dos povos indígenas. E aí nos filmes, na produção de Hollywood, você vai ter a figura do cowboy como se fosse o mocinho e o indígena como se fosse o bandido. Veja que isso é uma construção histórica também, né? A questão do desprezo às minorias indígenas, que sempre existiu esse desprezo na cultura dos Estados Unidos. Tá certo? Então a figura do cowboy era aquele cara que guiava as tropas de bois pelos interiores dos Estados Unidos, que marcava aí a expansão para o oeste. Tá certo? Aqui no Brasil nós tivemos a expansão para o oeste também. Tem até um filme sobre isso chamado Xingu. Se vocês quiserem, procurem, assistam, é muito interessante, que fala sobre os irmãos Vilas Boas. Eles vão tentar civilizar e povoar as regiões ali onde hoje é o Mato Grosso, tá certo? Então, nos Estados Unidos, como aqui, os indígenas foram em muito exterminados pelos imigrantes, tá certo? E aí a nossa questão também, que é muito importante, que é a dinamização da economia dos Estados Unidos. Então, esses ciclos de funções espaciais da economia são chamados de belts. Em inglês, belt significa cinturão, tá certo? Então vamos entender que são grandes manchas no território dos Estados Unidos que têm uma função especial em sua economia nacional, que ajudam a integrar a economia dos Estados Unidos, tá certo? Olha só como isso funciona de maneira razoavelmente equilibrada. Você tem aqui na parte norte, especificamente na região nordeste dos Estados Unidos, o que nós chamamos de Manufacturing Belt, ou seja, cinturão da manufatura ou cinturão da ferrugem, como alguns autores gostam de chamar. Nessa região que está aqui interligada ao pessoal pelos Grandes Lagos, isso aqui é uma coisa chamada Grandes Lagos, certo? Fica na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, com a região sul do Canadá, certo? Então essa região aqui, ela é muito rica, muito dinâmica, muito industrial, tá? Foi o ponto inicial de industrialização dos Estados Unidos, foi essa região aqui, enquanto que a Sun Belt, vamos ver mais na frente, é a região de mais recente industrialização, certo? Então essa região da Manufacturing Belt, você vê que ela tem indústrias pesadas, como a siderúrgica, a petroquímica, a automobilística. Mas você também vai ter indústrias de bens de consumo aqui, de roupas, de marcas, tá certo? Então, essa é uma região de extrema produtividade, de extrema riqueza. E aqui nós vamos encontrar, por exemplo, Nova York, que é a cidade símbolo do capitalismo dos Estados Unidos, sobretudo quando você enxerga, como eu vou mostrar daqui a pouco, a Wall Street, que é a principal via onde as marcas estampam seus logotipos, né? Temos grandes shoppings naquela rua,
tá certo? Então, Nova York, Filadélfia também, Baltimore, Boston, Detroit, Chicago. Chicago, pessoal, para quem não sabe, é uma região que tem um aeroporto muito movimentado e que recebe um grande fluxo de voos diariamente, tá? Devido à sua importância logística e estratégica no território dos Estados Unidos. E também a cidade de Chicago, vamos combinar, é uma cidade muito bonita, certo? Aí você tem aqui na região em laranja, nós podemos dizer que é o Sun Belt, aqui excluindo essa região aqui do norte, que é uma região mais ligada ao Snow Belt, que é ao cinturão da neve, vamos dizer assim, já na fronteira com o Canadá. Aqui Seattle, por exemplo, né? Quem vê NBA, por exemplo, que é o campeonato dos Estados Unidos de basquete, vê sempre que as cidades, elas são sedes das franquias, né? Que são os times, como são chamados os times de lá, né? Então toda cidade ela praticamente tem uma franquia, tá certo? Então vejam só, deixa eu passar aqui para vocês entenderem, certo? Eu falei desse Manufacturing Belt, então essa é uma região muito industrial, dinâmica, logisticamente muito produtiva, certo? E nós temos aí os fatores geográficos que influenciam, grandes planícies. Aí você tem um dos rios mais velhinhos do mundo, né, que é o rio Mississippi. O rio Mississippi ele já é um rio bem calmo, bem tranquilo, e ele facilita com isso o fluxo de mercadorias, tá certo? Que de um lugar para outro. Então você vê paisagens assim que são muito comuns na Manufacturing Belt. Ok? E a região dos Grandes Lagos. Então você vê que os fatores geográficos, ambientais locais vão favorecer as atividades econômicas, tá certo? Se nós tivéssemos regiões acidentadas, de relevo muito mais conturbado, provavelmente seria bem provável que tivéssemos aí interligações constantes entre essas cidades. E aí a gente vai ver daqui a pouco que temos megalópolis, ou seja, duas ou mais metrópoles se interligando por essa dinâmica de troca de fluxo de pessoas e mercadorias, tá certo? Então aqui vem o cinturão do sol, Sun Belt, certo? Que é a faixa realmente mais quente dos Estados Unidos, mais ao sul do país. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, a Flórida, que tem uma produção sucroalcooleira, agrícola muito significativa. Aqui nós vamos encontrar também, historicamente, uma importância na produção de algodão, né? Inclusive tem um filme muito legal sobre essa exploração de algodão na região dos Estados Unidos do Sul, que é 12 anos de escravidão, que também é um filme que mostra o retrato da escravidão naquele país, né? Que mostra a dureza que era ser escravo no sul dos Estados Unidos naquela época. Então depois vocês, se não assistiram, eu acho que tem no Netflix ou na Amazon, depois vocês deem uma olhada, se vocês tiverem acesso a um deles. Certo? Então vamos lá. O Havaí, que é um... Pessoal, por que Alasca e Havaí estão aqui? Porque são estados que não estão, vamos dizer assim, no formato padrão, no continente dos Estados Unidos, certo? Eles estão fora. O Havaí é no Oceano Pacífico e o Alasca é lá próximo ao Canadá já, certo? Entre a Rússia e o Canadá. Na Sunbelt eu vou ter isso aqui, pessoal. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar no Vale do Silício? Pronto, esse é o Vale do Silício. E o que é que isso tem a ver comigo, professor? Que danado é Vale do Silício? Sei lá o que é silício. Bom, gente, esse Vale do Silício ele é a sede de várias empresas mundialmente conhecidas. Qual é a principal delas que eu quero mostrar para vocês? As duas principais. O Facebook e o Google, né? São somente dois exemplos aí, para não dizer outros, que nós temos no Vale do Silício, que fica lá na região da Califórnia, lá na costa oeste dos Estados Unidos. Então, nesse Vale do Silício, você vai ter inovações tecnológicas, de design, você vai ter uma extensa pesquisa, desenvolvimento de softwares, de programas para computador, de sites. Então, esse é o coração
da internet no mundo, vamos dizer assim, principalmente das redes sociais, né? Então o Facebook ele tem o Instagram, ele tem o WhatsApp, que são essas porcarias que nos viciam, né? E tem também as redes aí ligadas ao Google, né? Que no momento estão facilitando nossa vida, que é lógico, a pesquisa do Google é muito utilizada, até para a gente ver qualquer dúvida que nós tenhamos, até que estado de saúde, né? Tem gente que tem um caroço na pele, bota lá no Google e o Google diz o que é. Mas é claro, sempre tem que ir ao médico, né? Mas nós temos aí essa importância do Vale do Silício, que vamos ver é uma região que faz parte da Sunbelt, que é de industrialização recente, após a Segunda Guerra Mundial. Então olha aí, a sede do Facebook, do Mark Zuckerberg, né? Então vejam, atualmente as redes sociais representam um dilema, um desafio, porque elas estão interferindo até nos processos eleitorais dos países, através de seus algoritmos. Se vocês têm Netflix, assistam ao documentário chamado de Privacidade Hackeada. Eu vou deixar depois as indicações de filmes para vocês, e eu acho esse documentário espetacular, porque ele mostra como as nossas curtidas, o que a gente curte, comenta, compartilha nas redes, acaba sendo uma coisa que pode modificar a nossa mente, que ao longo do tempo a gente pode ficar com o cérebro reprogramado, ou seja, com outra visão de mundo, através desses algoritmos presentes nas redes sociais. Por isso que elas são tão viciantes, né? Ninguém aqui, e eu me incluo nisso, fica mais do que um dia sem Facebook, sem Instagram, sem... Assim, fica, né? A gente não vai morrer se ficar. Mas a gente quer olhar, a gente quer ver o que é que tem de novo, de que é que as pessoas estão falando, a gente quer interagir, isso está na nossa natureza. Nós somos seres sociáveis, mas o que acontece é que nós estamos cada vez mais sendo manipulados pelas redes sociais e deixando nos viciar. E isso aí vai causar, é claro, aí tem um campo amplo de estudo sobre isso, distúrbios psicológicos, ansiedade, depressão, egocentrismo, eu pensar só em mim, no meu bem-estar, né? Porque ninguém vai colocar, por exemplo, uma foto na praia feliz, beleza, colocou, mas ninguém vai colocar os momentos difíceis, né? Isso vai interferir na nossa visão de mundo. Enfim, isso é uma discussão bem ampla, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a região do Vale do Silício congrega essas grandes redes sociais. O Facebook, que é dono do Instagram e é dono do WhatsApp. Então eles estão cada vez mais unidos, né? E o Google, sobretudo, certo? O que é que são megalópolis? Estamos nos encaminhando para a parte final, né? Megalópolis, minha gente, é a união de duas ou mais metrópoles, tá certo? Por meio de fluxos de pessoas e mercadorias e transportes bons, eficientes e rápidos. Aqui você tem um exemplo que é a metrópole Boswash. Por que Boswash? Como eu vou mostrar aqui para vocês. Bos, de Boston, e Wash, de Washington. Você vê que aqui você tem várias cidades, ó. Quanto mais escuro, mais população vamos ter aqui nessas cidades, certo? Então, Boston é uma metrópole, Nova York é outra metrópole, Filadélfia, Baltimore e, finalmente, Washington. Então, essas 5 grandes referências, grandes cidades, estão interligadas por meio de pessoas indo e voltando de uma para outra todos os dias, por meio de mercadorias que vão sendo compradas ou vendidas para uma ou de uma delas, certo? E para agregar tudo isso, transportes muito rápidos, muito eficientes, metrôs que não demoram tanto tempo para percorrer as estações e interligar todas essas cidades aqui mencionadas, fora as outras, né? Springfield, lembro dos Simpsons, né? Eu não tenho certeza, mas Springfield não sei se foi inspirada nessa cidade, mas os Simpsons, a cidade dos Simpsons é Springfield, certo? Mas enfim, pessoal, eu acredito que deu para a gente entender o que é uma megalópole, né? É a união de duas ou mais metrópoles por meio de transportes rápidos e pelo fluxo constante de pessoas e mercadorias.
Facinho, facinho, vamos combinar, certo? O que é uma metrópole? Só para a gente relembrar o que a gente já estudou em outros anos, é uma cidade que exerce influência sobre as cidades vizinhas, sobre as cidades que estão ali, geralmente mais próximas a ela, né? Então, por exemplo, as pessoas querem estudar na universidade, a pessoa está aqui em Lowell, vamos colocar aqui, Lowell. Cadê o mouse? Vem, cursor, não está vindo aqui. Lowell. E eu estudo em Boston, então todos os dias eu estou indo a Boston para estudar. Ou vou a Boston para um exame médico mais especializado, ou vou a Boston para comprar numa feira internacional, enfim. Então, a influência que uma cidade exerce sobre a outra é chamada de metropolização. Então, metrópoles são essas cidades que exercem influência sobre outras. Então, aqui está um exemplo, né? Los Angeles, certo? Isso aqui é uma rua de Los Angeles. Veja como é extremamente dinâmica, uma cidade dinâmica, viva, né? Uma cidade que tem muitos movimentos, comércios atrativos, cassinos. Cassinos é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, mas que movimenta uma grana arretada nos Estados Unidos, certo? Pessoa que se vicia em jogo. E aí o vício, vamos voltar à questão da rede social. Por que as redes sociais, elas existem, se fazem tanto mal a gente, mas elas não querem saber se faz mal a você ou a mim. Elas querem lucrar. Cada vez que você abre, vai monetizar, vai render lucro, ela vai conseguir vender algum produto para você, né? E aí você vai se viciando e vai ficando uma coisa compulsiva. Então a mesma coisa é o cassino, que gera um lucro arretado lá para quem é dono de cassino nos Estados Unidos. Vamos passar aqui. Essa é a Wall Street, pessoal. É a principal avenida de Nova York. E é aí que se concentram, as grandes empresas, as bolsas de valor, a bolsa de valores, no caso de Nova York. E é o centro do capitalismo dos Estados Unidos e talvez do mundo. Outra grande megalópole é a região de Twin Peaks, a megalópole de Twin Peaks. Vejam, integra essas cidades aqui, ó, Chicago, Detroit, Toronto, que já é no Canadá, né, pessoal? Vamos colocar aqui que nós estamos nos Grandes Lagos, na região dos Grandes Lagos, então já na fronteira com o Canadá. Então essa grande megalópole congrega aí cidades dos Estados Unidos e até do Canadá. E a outra megalópole é a San. Por que San? Porque você tem aqui São Francisco, na Califórnia, Sacramento, Los Angeles. A Califórnia é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, certo? E aí você vai ter uma exploração turística, você vai ter uma produção aeroespacial, naves espaciais, aviões que são feitos aí em centros de estudos nessa área de conhecimento. E a Califórnia tem essas grandes cidades, São Francisco, Sacramento, Los Angeles, que elas se interligam aí, tá certo? Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma breve aula sobre o que caracteriza Estados Unidos, União Europeia e Japão como países fortes, desenvolvidos, ricos, e sobretudo aí a questão dos Estados Unidos nesse primeiro momento. Nas próximas aulas eu dou continuidade e falarei sobre os outros países, tá bom? Por hora, um abraço para vocês, se cuidem, qualquer coisa falem comigo, estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Um abração e tchau, tchau.